Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Temporal causa estragos em cidades do Vale do Itajaí. Em Blumenau, a chuva de granizo atingiu diversos bairros e fez a Defesa Civil emitir alerta severo através da tecnologia de disparo via celular. Já em Gaspar, a cobertura de um poço de combustível não resistiu ao vento e veio abaixo. Houve também deslizamento de terra. Mais de 80 ocorrências foram registradas na cidade. Nessa edição tem um panorama completo dos estragos na região. E depois de um dia de temporal, fica a pergunta: como vai ficar o tempo nesta sexta e também no fim de semana? Tem mais chuva forte por aí? Os meteorologistas do Alerta Blue trazem a previsão já. E na região, uma confusão em um supermercado de Ilhota terminou em tragédia. Um homem morreu e outro ficou ferido. Em Indaial, bombeiros foram acionados para um incêndio em casa, mas tudo não passou de um trote. Santa Catarina bateu recorde histórico na exportação de carnes em 2025. Foram 2 milhões de toneladas vendidas para o exterior. E o trabalho prisional em Santa Catarina movimentou mais de 32 milhões de reais no ano passado, fortalecendo a ressocialização e também a economia do estado. No trânsito, um alerta: o uso de celular ao volante gerou mais de 97 mil multas em Santa Catarina no ano passado. Na política, o presidente Lula vetou o projeto de lei da dosimetria. Também é destaque no Jornal da Manhã de hoje. Santa Catarina tem mais de 4 mil vagas de emprego abertas pelo Cine. Só no Vale do Itajaí são mais de 1.200 oportunidades. Ainda o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina abriu processo seletivo com vagas temporárias e salários acima de R$8 mil. Ingressos para a festa pomerana já estão disponíveis para venda pela internet. E a Vila de Natal em Blumenau se despede neste domingo com programação especial para toda a família no Parque Vila Germânica. É prestação de serviço. É assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, fique com a gente. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 7h02. Repita. 7:02. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que já está na companhia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou ainda pelo aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais, @Jovem Pan Blumenau. Vamos em frente porque a luta do dia está apenas começando. 7h02. Repita. 7:02. E a gente começa essa edição do Jornal da Manhã falando dos estragos causados pelo temporal de ontem à tarde aqui na região do Vale do Itajaí. Blumenau registrou chuva de granizo e o temporal veio acompanhado de vento forte, raios e causou transtornos em vários bairros da cidade. Segundo a prefeitura, a região mais afetada foi a Itoupava Central, onde choveu mais de 40 milímetros. Árvores caíram em ruas dos bairros Badenfurt, Fortaleza Alta, Nova Esperança, no Vorsard e na Água Verde, bloqueando vias e atingindo uma garagem. Apesar dos estragos, não houve registro de feridos. A Defesa Civil, inclusive, fez o uso da tecnologia Cell Broadcast para alertar os moradores sobre a chuva intensa. Em Gaspar, a força do vento provocou o desabamento da cobertura de um poço de combustíveis no bairro Bela Vista. Um carro foi atingido, mas o motorista não se feriu. O prejuízo pode chegar a R$500 mil. No mesmo bairro, 2 casas também foram danificadas. Uma delas, o muro caiu quase totalmente. Na outra, um deslizamento atingiu parte da estrutura. Ainda na cidade, a Defesa Civil registrou mais de 80 ocorrências e um acumulado de chuva de 62 milímetros no município. Pelo menos 8 bairros foram afetados, com alagamentos, quedas de árvores e cerca de 40 casas destelhadas. A escadaria da igreja matriz virou uma cachoeira devido à grande quantidade de água. A estrutura do Centro de Desenvolvimento Infantil Caixinhos de Ouro e da Escola Básica Professor Dolores Luzia Kraus dos Santos também foram afetadas. Uma reunião do Grupo de Ações Coordenadas, o GRAC, foi convocada para esta sexta-feira às 9h da manhã.
para atualizar dados, avaliar o cenário e também tomar medidas de recuperação. Em Pomerode, os bombeiros voluntários foram chamados para atender ocorrências de quedas de árvores em ruas da cidade. No norte do estado, Jaraguá do Sul acumulou cerca de 92 milímetros de chuva. O bairro Ilha da Figueira foi o mais afetado com queda de árvore e destelhamentos. Guaramirim, cidade vizinha, também contabiliza prejuízos causados pelo temporal. E a pergunta que fica agora, depois do temporal de ontem, como será que fica o tempo hoje? Então vamos conferir. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 23 graus e vamos com as informações do tempo direto do Alerta Blue com a meteorologista Tatiane Martins. Bom dia, Tatiane. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta sexta-feira vamos começando o dia com muita nebulosidade, mas a tendência é que ao longo das próximas horas a nebulosidade diminua e o sol apareça em meio à variação de nuvens. A temperatura fica em gradual elevação e à tarde tem sensação de calor. Máxima nesta sexta-feira oscilando em torno dos 30 graus aqui em Blumenau. Entre tarde e noite, o calor e a alta umidade favorecem a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas e não se descarta o risco para algum temporal de forma mais isolada. Para o fim de semana, a tendência é ainda de instabilidade. No sábado, temos chuva fraca no período da madrugada, mas no decorrer da manhã do sábado ocorrem as aberturas de sol e meia variação de nuvens, mas a partir da tarde do sábado, a passagem de uma frente fria por Santa Catarina traz de volta a condição para pancadas de chuva com trovoadas, e amanhã existe um risco aumentado para temporais isolados e, sobretudo, para chuva intensa em curto espaço de tempo. Por isso, é importante que a população siga atenta aos avisos e alertas que são emitidos pela Defesa Civil através do site e aplicativo Alerta Blue. No domingo, pouca mudança. Aquele dia típico de verão, uma chuva fraca na madrugada, sol aparecendo entre manhã e tarde, a temperatura se elevando, e durante tarde do domingo tem novamente a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas aqui na região de Blumenau. A próxima semana segue sem grandes mudanças nas condições do tempo. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. 7h07. Repita. 7:07. Uma confusão em um mercado terminou com um homem morto e outro gravemente ferido na manhã de ontem no bairro Pedra de Amolar, em Ilhota, aqui no Vale. Segundo os bombeiros voluntários, a equipe foi chamada por volta das 8:30 da manhã para atender um homem baleado na rua Pedra da Lua. No local, os socorristas encontraram a vítima já sem vida, com ferimento por arma de fogo nas costas. O homem não portava documentos. A polícia militar isolou a área e a polícia científica fez a perícia no estabelecimento. De acordo com a PM, tudo começou após um desentendimento dentro do supermercado. Durante a confusão, um vigilante teria sido atacado com uma faca e, para se defender, acabou atirando contra o agressor. O vigilante ficou ferido no abdômen, foi levado por familiares ao Hospital Municipal de Navegantes, onde precisou ser entubado e depois transferido para um hospital de referência para passar por cirurgia. A Polícia Civil vai investigar o caso, que é tratado como homicídio doloso e tentativa de homicídio. E um sargento da Polícia Militar de 46 anos foi preso preventivamente ontem aqui em Blumenau, suspeito de estupro de vulnerável. Ele é acusado de abusar de crianças entre 6 e 12 anos durante festas do pijama em Altamira, no Pará. O militar estava foragido desde 2023, quando a justiça decretou a prisão após denúncias dos pais das vítimas. A investigação aponta que ele se aproximava das famílias para ganhar confiança e cometer os abusos. O suspeito foi localizado por meio de ação integrada das polícias de Santa Catarina e do Pará e encaminhou ao Presídio Regional de Blumenau. E um assalto a banco foi registrado na tarde de ontem em Benedito Novo, aqui no Vale do Itajaí. A ação foi rápida e envolveu 2 criminosos armados com uma arma longa e outro com pistola. No momento do crime, apenas 2 funcionários estavam na agência e o cofre estava aberto. A polícia apura a possível participação de veículos de apoio e analisa imagens de câmera de segurança. A quantia elevada não foi divulgada e o caso ocorre menos de um mês após um assalto semelhante em Doutor Pedrinho.
E escute só essa história. Os bombeiros voluntários de Indaial passaram por uma situação de trote na tarde de ontem no bairro Rio Morto. A corporação foi acionada para um suposto incêndio em uma residência, mas ao chegar no local encontrou apenas um pequeno foco de queima de lixo em um terreno baldio, sem fogo e sem casa. Segundo o comandante Evandro Vinotti, 2 caminhões de incêndio e uma ambulância foram deslocados para a ocorrência, mobilizando equipes e recursos que poderiam estar atendendo uma emergência real. Ele alerta que esse tipo de atitude coloca o serviço de socorro em risco e pode atrasar atendimentos realmente necessários. Os bombeiros reforçam o pedido para que a população use os telefones de emergência com responsabilidade, evitando trotes e garantindo que quem precisa de ajuda seja atendido rapidamente. 7:09. Repita. 7:09. E vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. O Procon de Balneário Camboriú realizou uma fiscalização nesta semana na orla da cidade, focando na precificação de produtos e serviços. A ação identificou enquanto os itens como milho e churros estavam com preços visíveis, serviços como aluguel e cadeiras e guarda-sóis não tinham valores expostos. Os responsáveis pelos estabelecimentos foram orientados sobre as regras de precificação. O Procon reforça que a fiscalização é contínua para garantir a transparência aos consumidores durante a alta temporada de verão. E a maior obra de alargamento de praia do Brasil em Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina, alcançou 58,5% de progresso. Desde o início de outubro de 2025, 5 quilômetros da orla já foram ampliados, com a deposição de 3,4 milhões de metros cúbicos de areia. A obra, que acontece nas praias Figueira do Pontal, Pontal do Norte e também Princesa do Mar, utiliza uma draga de 166 metros e deve ser concluída ainda este ano, buscando combater a erosão marítima da região. E o corpo de John Paul Pacheco, de 35 anos, foi encontrado na tarde de ontem na praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú, encerrando 5 dias de buscas após um acidente com um jet ski no último domingo. Ele e um amigo caíram no mar enquanto navegavam de moto aquática. O outro homem foi resgatado com vida ainda na noite do acidente. O corpo foi localizado por um banhista e reconhecido por familiares. 7:11. Repita. 7:11. Santa Catarina fechou 2025 com recorde nas exportações de proteínas animais, totalizando 2 milhões de toneladas e receita de 4 bilhões e meio de dólares, com um crescimento de 2,8% em volume e 8,4% em valor em relação a 2024. O estado se consolidou como o segundo maior exportador de carne do Brasil, respondendo por quase 20% do total nacional. As carnes de frango e suína lideram os embarques. O frango gerou 2,45 bilhões de dólares em receita, com destaque para a Arábia Saudita, Países Baixos e Japão. Já a carne suína alcançou 1,85 bilhão de dólares, com Japão, Filipinas e China como os principais destinos. Outras proteínas, como carnes de perus, também tiveram um aumento expressivo nas exportações. Para o governo do estado, o resultado histórico são frutos da qualidade da produção catarinense, da sanidade dos rebanhos e também do trabalho conjunto de produtores, agroindústrias e órgãos públicos. E ainda falando sobre economia, Santa Catarina arrecadou 32 milhões de reais em 2025 com o trabalho remunerado de pessoas privadas de liberdade, refletindo o sucesso da política de trabalho prisional. O estado tem mais de 200 convênios ativos e mais de 10 mil presos trabalhando em diversas áreas, com destaque para a penitenciária feminina de Criciúma, onde internas produzem mais de 8 toneladas de produtos de panificação por mês. O modelo ajuda a reduzir despesas com o sistema prisional e promove a ressocialização, gerando benefícios para os cofres públicos e para a sociedade. O trabalho é regulamentado pela Lei de Execuções Penais, garantindo remuneração e a possibilidade de remissão de pena. 7:13. Repita. 7:13. E ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan, Hemosk reforça pedido por doações de sangue nesse início de 2026 aqui em Santa Catarina. 7:13. Repita. 7:13.
E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan o vereador de Blumenau, o professor Gilson de Souza, do União Brasil. Vereador, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Franciele, Maurício. Bom dia. Feliz ano novo a todos vocês. Obrigada. E a todos que estão nos ouvindo. Que 2026 seja um ano realmente bom, um ano que realmente possa trazer muita saúde, muita paz para todos nós aqui de Blumenau. Bom, vamos iniciar falando, eu vi nas suas redes sociais que você compartilha sempre ali o dia a dia do vereador e tudo mais, né? Que no ano de 2026 foram... 2025, no ano passado, né? Foram ali 20 projetos, um total mais ou menos de 10 projetos aprovados, né? E um deles a gente também trouxe aqui no Jornal da Manhã, a gente falou sobre, o senhor também deu entrevista, que foi a questão do pagamento de passagem de ônibus aqui de Blumenau, que agora, por conta da sua lei, pode ser paga tanto no cartão de crédito, tanto no débito e também por Pix, antes só com o cartão ali da Blumob. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses projetos e também sobre esse especificamente. Bom, primeiro eu tinha sempre uma preocupação, Maurício, que eu já estou no 3º mandato, então a gente pensou, como ter estímulo para poder produzir mais. E a gente produziu muito esse ano, né? Comparado ao que a gente imaginava. Mais de 20 projetos, 10 já aprovados, esse especificamente, que é uma preocupação minha, o transporte público. Quem está usando o transporte público sabe do que eu estou falando. A empresa, infelizmente, o projeto está aprovado, está feito, mas a empresa tem que ter a vontade de realmente colocar em prática, e cabe a nós, vereadores, cabe ao prefeito realmente fazer com que a empresa se modernize. Hoje nós temos um transporte público que, lamentavelmente, ele não está bom, e vocês aqui têm noticiado isso, ele está sentado em cima de um contrato ruim e a empresa faz o que bem entende e ainda ganha subsídios, das quais eu sempre votei contra, não porque eu sou contra o subsídio, mas porque esse subsídio não tem trazido realmente qualidade para o transporte público. Então precisa ser modernizado, né? Então a gente tem feito esse trabalho através de projetos de leis, que é aquela história, eu sempre falo, eu gostaria que o executivo executasse. A partir do momento que o executivo não executa, cabe ao legislativo fazer alguns projetos de leis forçando o executivo. E aí, falando de projetos, nós tivemos um projeto que foi inclusive destaque, ganhando um prêmio de boas práticas lá em Florianópolis, na União dos Vereadores, tem lá uma associação dos vereadores, então eu fiquei muito feliz, o nosso projeto e agradeço também a Jovem Pan, que foi uma das primeiras que me deu a oportunidade, quando eu estava caminhando com a construção do projeto aqui, Maurício Franciele, de mostrar esse projeto para a população e mostrar que é importante, que foi o projeto dos currículos, colocando os currículos no portal Transparência. Aqui foi um dos primeiros lugares que eu vim, falei sobre o projeto, a gente conseguiu aprovar esse projeto, a gente conseguiu fazer com que o governo executivo sancionasse e colocasse em prática. Hoje, se você abrir o portal Transparência, você vê o currículo de todas as pessoas, que é o que eu acredito. Acho que cada pessoa tem que ter a qualidade. Você não pode colocar pessoas, por exemplo, eu sou economista e matemático. Eu tenho uma graduação boa, tudo, mas eu não consigo, por exemplo, trabalhar na Secretaria de Comunicação. Não é o meu perfil. Sim. Eu não tenho currículo para estar lá. Então isso é importante quando eu falo de currículo, que as pessoas têm que entender que no setor público ele tem que ter cada pessoa qualificada trabalhando. E a gente conseguiu colocar isso, inclusive foi lá em Florianópolis, ganhou esse prêmio de boas práticas, mostrando que é importante, que as pessoas querem saber, hoje está em prática. E a gente está lá olhando, e até recentemente um vereador aí fez um vídeo, porque ele olhou os currículos e viu que tem algumas inconsistências. Isso é uma outra coisa. Eu falo, primeiro a gente faz a lei, trabalha para aprovar, trabalha para o executivo colocar em prática, e agora cabe a nós fiscalizarmos, porque realmente tem alguns currículos que não são compatíveis com a profissão, e cabe também à população. Mas o mais importante é a transparência para a população ter. E falando em transparência de tantos projetos, foi um outro projeto também, que era uma coisa que me incomodava muito, né? O vereador, ele está lá à disposição, ele tem que ajudar, mas ele não pode ser alguém que ele não pode ser muleta de alguém. A gente precisa ter todos os mecanismos para que o cidadão possa, por si só, buscar transparência, buscar informações, né? Então tinha a questão da fila do SEMEA, que era algo que me incomodava bastante, que o pai, quando ia buscar um segundo professor, não sabia se o filho estava na fila, se o filho estava inscrito, se deu certo. Ele não tinha como acompanhar. Não, ele não tinha como acompanhar. Isso era uma coisa que incomodava, e as pessoas nos procuravam, e aí a gente tinha que ficar lá, nós, enquanto vereador, tínhamos que bater na porta da CEMED, da secretaria lá, e dizer, tá, e aí, teve ou não teve, tá ou não tá, para que eles fiquem. Então a gente fez um projeto obrigando, tá no portal Transparência, já está no portal Transparência. Isso foi muito legal, porque é aquela história, a gente faz um projeto
projeto para uma determinada situação, mas ele acaba ajudando em outras, porque essa própria secretária falou, eu preciso de mais tempo, porque a fila está muito longa, eu preciso diminuir a fila para depois colocar realmente a fila em ordem, né? E foi isso, eles ordenaram, fizeram uma força-tarefa e colocaram. Então, se você entrar hoje no portal Transparência, tem uma inscrição, o pai consegue saber e consegue acompanhar. Meu filho está em 8º, está aqui aguardando, o próximo chamado vai ser dia 14 do dia tal. Então, ele tem esse mecanismo para saber, e nós, enquanto vereadores, e eu olhei várias inconsistências, falei, mas por que essa criança está aqui já há 4 meses aguardando um professor? Qual o problema? Qual a situação? Então, quando tem transparência, a gente consegue fazer esse acompanhamento e consegue facilitar o trabalho do cidadão, enquanto pessoa que está lá e tem o direito de saber as informações e fiscalizar, mas principalmente nós, como vereador, a gente só consegue fiscalizar quando tem algo palpável para poder olhar. E eu, como matemático economista, gosto dos números, a gente precisa ver os números lá estão. Até quando você comentou agora sobre essa questão do segundo professor, ele da fila e tudo mais, o senhor também foi autor da audiência pública para debater o plano de educação especial, né? Fantástico. Que também deu bastante o que falar na cidade, porque também deu muita gente, né? E como é que tá? Em que pé que tá essa situação, vereador? Foi muito legal, porque o que aconteceu? Eu tenho um contato direto com as mães atípicas, a gente tem os grupos, a gente trabalha, a gente está envolvido com a questão da inclusão, e a gente percebeu que eles estavam construindo um plano municipal de educação sem ouvir quem mais é o interessado, que seriam os profissionais de educação, que seriam, você não pode, e aqui eu falo com toda a tranquilidade, você não pode construir dentro de um gabinete, por mais que você tenha pessoas qualificadas dentro de um gabinete, um plano municipal de educação que atinge sem conversar, sem dialogar com as pessoas. Então nós chamamos a audiência pública para dizer para o governo, não dá para construir esse plano sem ouvir as pessoas, né? Então a gente fez e eu tomei um susto, vou lhe confessar que eu tomei um susto. Quando a gente conseguiu mobilizar, a Câmara ficou pequena, né? E eu não tinha noção que nós íamos conseguir mobilizar tanta gente, senão eu teria procurado um outro lugar, né? Um teatro, um espaço maior. Mas foi muito legal porque as pessoas entenderam, mesmo as que ficaram de fora, ficou mais de 200 pessoas pro lado de fora, elas entenderam, não, eu sei que eu não posso subir porque não tem espaço físico, mas eu tô aqui pro lado de fora, mostrando que é importante para mim, que a gente precisa cuidar dos nossos filhos e a gente precisa participar. Isso foi muito legal. E aí a gente conseguiu montar uma comissão onde lá tem mães que são atípicas, que estão participando, pais, professores, ou seja, todo o sindicato, toda a comunidade. E a gente participou ativamente, inclusive o legislativo também, da construção desse plano. O problema é que o plano, quando você dialoga, você dá a oportunidade para as pessoas, isso demora um pouquinho mais. Mas o plano já está, o esqueleto está pronto, parece, se não me engano, agora no começo do ano já vem para votação na Câmara de Vereadores, está bem legal o trabalho, assim, tá dentro do consenso que a gente tem construído, atendendo as necessidades, atendendo todas as necessidades e com o governo, enfim, todo mundo. Então é um plano que foi discutido, foi debatido amplamente, né? Todo mundo teve a oportunidade de participar, mas foi muito legal, isso é importante. Essa é a função da Câmara de Vereadores, né? Dar vez e voz a muitas pessoas que não têm, foi o que nós fizemos diante dessa audiência e de outras audiências que a gente fez durante o ano passado. Vereador, voltando a falar sobre a situação do transporte público aqui na cidade de Blumenau, assim como o senhor foi o autor do projeto de pagamentos, né, de passagem de ônibus por Pix, cartão de crédito e débito, o senhor votou contra a questão do fim dos cobradores no transporte público, né? Por que dessa decisão? Perfeito, tem várias falas aqui e vários motivos do porquê. Primeiro motivo desde o começo de 2025 se falava em tirar os cobradores, né? Que eu vou querer usar um outro termo aqui, eu acho que tem que ser agente de border, né? Hoje o cobrador não faz sentido, já que não tá lá para cobrar, mas ele é agente de bordo que ajuda o motorista, ajuda as pessoas que têm uma limitação física, ajudam com o usuário dentro do transporte público. Mas desde o começo do ano foi dito, faltou coragem por parte do prefeito, por parte da prefeitura, de fazer essa discussão, esse debate que é tão importante. Deveria ter feito com a imprensa, deveria ter feito com as pessoas, deveria ter feito com os trabalhadores, com quem realmente usa o transporte público. Isso deveria ter sido feito, não foi feito. Foram jogar no último dia, lá no finalzinho do dia, sem aviso prévio, e eu já há tempo estava avisando, vai vir esse projeto, vai vir esse projeto. Então, para mim, isso é uma falta de caráter muito grande, quando você sabe o que tem que fazer. E outro detalhe, no projeto ele simplesmente retirava. E aí veio depois o prefeito em várias rádios dizendo, olha, não, vai ser feito isso, vai ser feito aquilo. Tudo bem, se vai ser feito tudo isso que ele falou, que não vai ser demitido em massa, que vai ser... Por que ele não coloca isso no projeto? Que é o que a gente... Tanto que virou um debate lá com os vereadores. Vai ser garantido, vai ser tirado 75 centavos? Não vai. Tô falando aqui ao vivo e falo, repito, não vai ser tirado 75 centavos. O que eles vão fazer é o que sempre fazem. A empresa pede um tanto lá para cima, a AGI bota um pouquinho mais para baixo e o prefeito bota um pouquinho mais para baixo. Mas vai haver aumento. E se porventura não fizer aumento, vai vir
via, que aí a população não sente, que é via incentivo, que é um dinheiro, né, que vai por fora, que vai direto para a empresa, mas que sai da educação, que sai enfim. E aí, outra coisa que me preocupa, que eu falei, vamos lá, beleza, vamos tirar o cobrador, ok. Vai dar problema, não tenha dúvida. O motorista não vai dar conta de prestar atenção no trânsito, principalmente nas linhas que são um número maior de pessoas. As pessoas com idosas, as pessoas com limitação física. Imagina o motorista prestando atenção no trânsito aqui, ele tem que olhar na janela se essa pessoa já desceu ou não desceu, se eu fecho a porta ou se não fecho. Pessoas com deficiência. Vai atrasar isso. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou afirmando porque eu sei que vai acontecer. Tanto que eles não vão tirar agora, porque não vai haver demissão em massa? Porque eles não vão conseguir tirar já de bate pronto, principalmente nas linhas alimentadoras, que a gente chama, que são as linhas que tem o maior número, que levam as pessoas do centro para os terminais e os terminais para o centro. Eles não vão conseguir tirar esses cobradores, né, esses agentes de bordo, porque vai dar um problema, vai atrasar o ônibus, vai dar problema de acidente de trânsito e acidente também com os usuários. Então realmente foi o que deveria ter sido debatido com mais clareza. Você pode ser até a favor da retirada dos cobradores, aqui a gente não está discutindo essa questão do mérito, mas você não pode ser a favor que venha um projeto toque de caixa, sem discussão, sem conversar com a sociedade, com quem mais interessa, que é os usuários. Às vezes eu converso com a pessoa, tá, eu sou a favor de tirar tu usa o transporte público? Não uso. Então, com todo respeito, tu não tem direito de fala nessa situação. Eu tenho que conversar com quem utiliza o transporte público, se ele acha que não. A gente precisa capacitar melhor esse agente de bordo, né, que tem que tirar o nome de cobrador, para que ele possa atender melhor o usuário e auxiliar. É uma reivindicação também do sindicato. Que é uma reivindicação nossa também, que haja uma capacitação maior, uma qualificação maior, para que esse cara entenda que hoje você não vai mais cobrar passagem, porque não tem 7%, se eu não vi as últimas pesquisas, mas você está lá por uma função de auxiliar para que não ocorra acidente e ajudar o usuário. Isso que é mais importante. E daqui para frente vai ter um trabalho então de fiscalização, já que falaram que esses cobradores seriam remanejados para outras áreas, né? Eu vou cobrar, porque eu tenho gravado e tem tudo nas rádios, inclusive veio aqui o prefeito, se eu não me engano, falando que vai ser requalificado, que vão ser recolocados, que vai baixar a passagem. Eu quero ver, isso tudo eu vou cobrar, né? Eu vou cobrar porque realmente ele tem que fazer isso, porque foi o que ele prometeu aqui. Não colocou no projeto, deveria ter colocado no projeto, que, né, precisava ter algo assinado e aprovado, mas foi no fio do bigode. A gente vai ficar cobrando para que realmente, o que nós não podemos é perder ou piorar, né, porque já não é bom a qualidade do transporte público, é piorar. E eu te digo que com a retirada dos agentes de bordo, os cobradores, vai precarizar e vai piorar o transporte público. Nós estamos conversando com o vereador Gilson de Souza, do União Brasil, vereador aqui de Blumenau, e agora a gente está se encaminhando aí para o final da nossa entrevista, né? Aproveitar, o senhor comentou já no início aqui da nossa conversa, no terceiro mandato. Perfeito. E às vezes fica um pouco difícil de não encontrar trabalho, que serviço sempre vai ter pro vereador, né? Mas assim, às vezes encontrar uma novidade, trazer alguma coisa diferente para a cidade, trabalhar de uma forma diferente, né? E eu queria saber, né, se depois de o seu terceiro mandato ainda está acontecendo, mas depois de 2 mandatos já oficialmente terminados, ficou alguma coisa para trás que o senhor ainda vai trabalhar agora a partir de 2026? Ficou bastante. E o que mais importante, eu sempre, quando eu entrei no primeiro mandato, Maurício e Franciele, sempre me falaram o seguinte: ele é vereador novo, então ele tem uma postura agora para ganhar voto, mas ele vai mudar. A minha postura não mudou. Eu fui independente, eu fui um cara crítico, não quis participar do governo com cargos desde o meu primeiro mandato até agora. Então mudou do primeiro, quando eu fui reeleito, disse, agora vamos conversar com ele, agora ele vai vir conosco. Não vou vir com vocês, porque eu tenho uma postura e essa postura ela tem que ser mantida, né? Isso não vai mudar, esse meu trabalho, a minha forma de fiscalizar, porque o vereador, eu entendo que o vereador, não que ele não possa fazer parte da base, não que ele não possa ajudar, e eu ajudo o governo sim. Aliás, eu ajudo muito mais do que outros vereadores, porque eu vejo o erro, eu vou lá com o secretário, eu aponto o erro e cobro dele para que ele resolva o problema, né? E às vezes quando eu não resolvo, eu vou lá fazer a crítica. Então assim, o que faltou, o que preciso, o que a gente tem que fazer é continuar nessa pegada de entender que tem muita lei que precisa ser feita, coisas que o governo não fez, que e aí eu vou dizer, nos 2 mandatos tinha a expectativa e a esperança que o executivo ia fazer. Como eu te falei, a modernização do transporte público. Eu tinha esperança. Precisa fazer uma lei? Não, eu acho que não precisa. Mas a partir do momento que um governo não faz, você precisa fazer uma lei para... Então tem muita coisa que eu esperava e era esperançoso de que ia acontecer no primeiro mandato, no segundo mandato, mas que infelizmente não se resolveu. Então agora a gente vai precisar fazer leis obrigando, ou pelo menos dar aquela chacoalhada para que o governo se mexa e execute, porque é dever do prefeito executar algumas situações que a gente tem visto aqui, a questão da falta de água, de manutenção. Esse final de ano agora foi bastante tumultuado. Então o vereador tem que ter essa independência e essa liberdade para ter essa cobrança.
2026, ano de eleição, tem pretensão deputado estadual? Não, o meu foco 100% é na cidade, né? Eu sou pai recente agora, tenho uma filha de 1 ano e 8 meses, então eu quero agora focar 100% na cidade. Então, a princípio, não me passa pela cabeça a não ser trabalhar muito esse ano para a cidade. Perfeito, vereador. Muito obrigada, né, pelas informações. Bom dia aí pra você. E antes da gente finalizar, deixar suas redes sociais também em contato para as pessoas que estão aí nos ouvindo e quiserem entrar em contato contigo. É só entrar, eu sou bastante acessível, quem conhece sabe, tem aí a minha rede social, o Professor Gilson, só procurar Professor Gilson 8, tá lá, a gente tem também o meu telefone, eu deixo aberto o meu telefone para as pessoas e às vezes eu falo contigo mesmo, tá falando comigo mesmo, que é importante ter esse contato, que é o 99230218, pode entrar em contato com a gente tá aqui para tentar ajudar a fazer o que o vereador tem que fazer, que é ser a ponte entre a população e o executivo e cobrar. Tá certo, então nós conversamos com o vereador de Blumenau, professor Gilson de Souza, do União Brasil. A conversa completa você pode conferir logo mais no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 7h29. Repita. 7h29. E daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Santa Catarina tem mais de 4.000 vagas de emprego abertas pelo Cine, só no Vale do Itajaí. São mais de 1.200 oportunidades. O uso de celular ao volante gera mais de 97 mil multas em Santa Catarina no ano passado. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo. A temperatura agora na terceira maior cidade de Santa Catarina é de 23 graus. 7h29. Repita. 7h29. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Sabe, aquele lugar que te acolhe a qualquer hora do dia? Quem é nosso cliente já sabe. Seja no almoço, café da tarde ou jantar, um momento no AME é um momento para alimentar o corpo e a alma. Aberto diariamente com buffet por quilo na hora do almoço, menu à la carte e delivery de tarde e à noite. Além de salgados e doces funcionais e sem glúten, tão gostosos que se não te contássemos que são saudáveis, você nem desconfiaria. Rua 15 e Marechal Deodoro. Siga o nosso Instagram, @amefuncional. E fique sempre por dentro das novidades. Tranquilidade é saber que sua empresa está em boas mãos. Com a Fator Contabilidade, você tem organização, prazos em dia e orientações claras. Porque onde tem confiança, tem resultado. Fator Contabilidade. Organização que gera confiança. Fale conosco, 47 2123 2500. Passaporte anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Venha com a gente conhecer o programa Fiat Inclui, feito para você, pessoa com necessidade especial. Com o programa Fiat Inclui, você tem até 22% de desconto na compra do seu 0 km. Aqui na Fiat Rivel, oferecemos condições exclusivas para PCD, com o suporte da nossa equipe especializada sempre que você precisar. E o processo totalmente gratuito. Informações 3231-2200. Rivel, a sua Fiat para Blumenau e região, no Salto do Norte. Desacelere, seu bem maior é a vida. Dê o próximo passo na sua carreira com o Unisenai. Matrículas abertas para as graduações em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação e Design de Moda. Aqui você aprende na prática, com cursos reconhecidos pelo MEC e foco no mercado de trabalho. E tem mais, com o Fundesc você pode ter bolsa de até 100%. Acesse unisenai.com.br e saiba mais. Unisenai, viva sua escolha na prática. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios.
7h33. Repita. 7h33. Vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, Alcolumbre deve segurar votação de nome indicado por Lula à Comissão de Valores Mobiliários e contesta apadrinhamento. E também é destaque na Folha de São Paulo, Lula contraria Congresso e veta a redução de pena do 8 de janeiro que ajuda Bolsonaro. Destaques agora é do Estadão, caso Master, Polícia Federal tem indícios no celular de Vorcaro de que ele ordenou ataques virtuais de influenciadores e ainda contrato de sigilo para perfis criticarem Banco Central tem iniciais de Vorcaro e multa de R$800 mil. O Globo, Venezuela anuncia libertação de presos políticos como gesto de paz unilateral. E pressão do Brasil pela libertação de presos na Venezuela aumentou após a eleição fraudada de Maduro. Destaques agora é do jovempan.com.br. Após o Lula vetar dosimetria, relator protocola projeto de anistia geral para Bolsonaro e outros. E oposição fala em derrubar veto à dosimetria na primeira sessão de 2026. 7h34 agora. Repita. 7h34. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora aqui em Blumenau é de 24 graus, mas a sensação térmica agora é de 28 graus. Calorão já nas primeiras horas desta manhã, desta sexta-feira. Então vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje. Já também uma prévia aí pro final de semana. Quem está de volta por aqui é ela, a meteorologista do Alerta Blue, a Tatiane Martins. Ô Tatiane, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta sexta-feira vamos começando o dia com muita nebulosidade, mas a tendência é que ao longo das próximas horas a nebulosidade diminua e o sol apareça em meio à variação de nuvens. A temperatura fica em gradual elevação e à tarde tem sensação de calor. Máxima nesta sexta-feira oscilando em torno dos 30 graus aqui em Blumenau. Entre tarde e noite, o calor e a alta umidade favorecem a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas e não se descarta o risco para algum temporal de forma mais isolada. Para o fim de semana, a tendência é ainda de instabilidade. No sábado, temos chuva fraca no período da madrugada, mas no decorrer da manhã do sábado ocorrem as aberturas de sol e meia variação de nuvens, mas a partir da tarde do sábado, a passagem de uma frente fria por Santa Catarina traz de volta a condição para pancadas de chuva com trovoadas, e amanhã existe um risco aumentado para temporais isolados e, sobretudo, para chuva intensa em curto espaço de tempo. Por isso, é importante que a população siga atenta aos avisos e alertas que são emitidos pela Defesa Civil através do site e aplicativo Alerta Blue. No domingo, pouca mudança. Aquele dia típico de verão, uma chuva fraca na madrugada, sol aparecendo entre manhã e tarde, a temperatura se elevando, e durante tarde do domingo tem novamente a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas aqui na região de Blumenau. A próxima semana segue sem grandes mudanças nas condições do tempo. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. 7h36 agora. Repita. 7h36. E as despesas típicas do início do ano voltam a pressionar o orçamento das famílias brasileiras. Pagamentos como IPVA, IPTU, gastos com educação e a fatura do cartão de crédito se concentram no mês de janeiro e exigem planejamento financeiro para evitar endividamento e aquele desequilíbrio nas contas. Vamos saber mais agora então com a repórter Carol Denardi. O início do ano costuma pesar no bolso das famílias brasileiras. Além das contas do dia a dia, janeiro chega com despesas que aparecem apenas uma vez por ano, mas que podem comprometer seriamente o orçamento doméstico. Impostos, gastos com educação e até excessos do fim de ano ajudam a explicar por que esse período é considerado um dos mais críticos para as finanças pessoais. Segundo o economista João Vitor da Silva, que também é analista de mercado da Orcitec, a empresa de assessoria contábil e empresarial, essas despesas são chamadas de sazonais e exigem atenção redobrada. Existem casos como IPVA, IPTU, também despesas com educação, né, principalmente das famílias com crianças, né, então as matrículas das escolas, da universidade, uniformes, material escolar, e também muitas vezes as famílias acabam extrapolando
nos gastos no final de ano e acabam vindo com uma fatura um pouco maior do cartão de crédito para ser pago em janeiro. O cenário preocupa, porque o endividamento das famílias no Brasil já é elevado. Dados recentes mostram que cerca de 80% dos brasileiros têm algum tipo de dívida. E, de acordo com o economista, o ideal seria mesmo que essa organização começasse ainda no ano anterior, com a criação de uma reserva financeira. Dentro de finanças pessoais, existe um conceito bem básico, elementar, que é o conceito de suavizar o consumo. Se eu sei que em determinado período do ano eu vou ter um pico de gastos, eu preciso reduzir o meu consumo nos outros períodos para que eu tenha uma poupança, uma reserva que vá cobrir esses gastos extras no futuro. Para quem conseguiu guardar algum dinheiro, o início do ano também pode ser uma oportunidade de economia. Muitos municípios oferecem descontos atrativos para pagamentos à vista de impostos, como IPTU e IPVA. Para aqueles que têm a reserva, é sempre interessante priorizar os descontos à vista agora, nesse início do ano. Então, muitas prefeituras acabam tendo descontos do IPTU, que são muito melhores do que qualquer aplicação financeira. Já nas despesas com educação, o economista João Vitor da Silva orienta cautela e avaliação antes de gastar. Reaproveitar materiais e uniformes, comprar apenas o que for realmente necessário e verificar com a escola quais itens podem ser adquiridos ao longo do ano. 7h39. Repita. 7h39. E o uso do celular ao volante segue como uma das principais causas de acidentes de trânsito em Santa Catarina e tem resultado em uma infração a cada 5 minutos no estado. Somente em 2025, mais de 97 mil multas foram aplicadas por práticas relacionadas ao hábito, que, segundo especialistas, compromete a atenção dos motoristas e aumenta significativamente o risco de batidas. Vamos saber mais detalhes na reportagem do Cadu Reis. A cada 5 minutos, um motorista é autuado no trânsito em Santa Catarina por cometer infrações relacionadas à utilização de telefone celular enquanto dirige. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, 97 mil multas do tipo foram aplicadas ao longo de 2025 no território catarinense, uma média de 266 por dia ou 11 a cada hora, considerando somente os dados relativos aos veículos brasileiros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o fator de distração aumenta em 400% o risco da ocorrência de acidentes. O chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, Adriano Fiamoncini, alerta. O uso do celular ao volante é uma ameaça à segurança viária no Brasil, sendo hoje uma das principais causas de acidente no trânsito. A distração não é apenas visual, mas cognitiva. Ao desviar o olhar por apenas 3 segundos para ler uma mensagem, o motorista, a 80 km por hora, percorre cerca de 66 metros, o equivalente a mais de meio campo de futebol, completamente às cegas. Esse tempo é suficiente para que uma reação tardia impeça a frenagem diante de obstáculo ou pedestre. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece como infração gravíssima a prática de segurar ou manusear o telefone enquanto conduz, com penalização de R$293 e adição de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Já utilizar fones de ouvido conectados ao aparelho ou ao som do veículo configura infração de gravidade média, com multa de R$130 e inclusão de 4 pontos na CNH. O policial rodoviário federal Adriano Fiamoncini ressalta. Em 2024, as infrações por manusear ou segurar o aparelho cresceram mais de 13% em relação ao ano anterior. Dados da PRF indicam que somente em 2024, o uso do telefone foi a causa direta de 128 acidentes graves em rodovias federais, um aumento de 6% sobre o ano anterior. A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego aponta o uso do celular ao volante como o principal fator de distração para os condutores no país. O chefe de comunicação da PRF em Santa Catarina, Adriano Fiamoncini, recomenda. Motorista, durante a viagem, programe paradas a cada 2 horas. Use esses momentos para checar o WhatsApp, retornar ligações ou esticar as pernas. Isso ajuda a reduzir a ansiedade de olhar o aparelho durante o trajeto. No trânsito, a prioridade deve ser sempre a vida. O celular pode esperar.
Conforme os dados do Detran, mais de 3.600.000 infrações de trânsito foram cometidas por condutores em veículos brasileiros no último ano em Santa Catarina. Os casos de excesso de velocidade são os mais frequentes, representando 44% do total. E o Vale do Itajaí começa 2026 com boas oportunidades no mercado de trabalho. Das 4.227 vagas abertas pelo Cine aqui em Santa Catarina, 1.215 estão concentradas na região, incluindo vagas para pessoas com deficiência. Balneário Camboriú lidera com quase 500 oportunidades, seguida por Blumenau e Brusque. As vagas atendem diferentes setores da economia e também níveis de escolaridade. Os interessados devem procurar a unidade do Cine ou acessar os canais digitais, levando documento com foto para atendimento presencial. 7h43. Repita. 7h43, já que estamos falando em oportunidades, as inscrições para o processo seletivo do Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado estão abertas até o dia 19 de janeiro e oferecem 630 vagas pelo Serviço Militar Estadual temporário. O salário inicial passa de R$8.000 com auxílio alimentação e há oportunidades em diversas regiões do estado. A seleção inclui prova objetiva, avaliação de títulos, teste físico, exames de saúde e também investigação social. A prova teórica está marcada para o dia 1º de março. Para concorrer é preciso ter entre 18 e 39 anos e também carteira nacional de habilitação válida. E a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou ontem, quinta-feira, a segunda fase da Operação Coleta Seletiva, que resultou na prisão do prefeito de Garopaba, Júnior de Abreu de Bento, e de outras 2 pessoas. A ação cumpriu 16 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens no valor de R$1 milhão. O prefeito, um servidor público e um empresário foram detidos, sendo investigados por corrupção e fraudes em licitações. A operação ocorre após um inquérito que apura irregularidades desde 2016, com o envolvimento de agentes públicos e empresas de coleta de resíduos. O prefeito também é réu na Operação Maestro, que investiga outros contratos no município. A Prefeitura de Garopaba informou que está aguardando esclarecimentos oficiais sobre o caso. E em cerimônia dos 3 poderes, dos 3 anos, melhor dizendo, do dia 8 de janeiro, o presidente Lula vetou o projeto da dosimetria. Renato Ribeiro. O presidente Lula vetou nesta quinta-feira integralmente o PL da dosimetria, que reduz a pena dos condenados nos atos golpistas de janeiro de 2023. A medida foi assinada durante cerimônia em defesa da democracia, que lembrou os 3 anos dos ataques à Praça dos Três Poderes. O projeto de lei foi aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional e beneficia principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora, deputados e senadores vão decidir se mantêm ou derrubam o veto. Em seu discurso no Palácio do Planalto, ao falar sobre os atos golpistas, Lula destacou a importância da democracia e das instituições. Foi esse país mais justo e menos desigual que os inimigos da democracia tentaram demolir dia 8 de janeiro. Minhas amigas e meus amigos, não faz muito tempo, as principais lideranças do golpe defendiam a ditadura. Eram favoráveis à tortura e zombavam dos que foram torturados. Chamavam os direitos humanos de esterco da bandidagem. Mas foi graças à firmeza das nossas instituições democráticas que tiveram a garantia de um julgamento justo e todos os seus direitos preservados. Para Lula, o julgamento no Supremo Tribunal Federal mostra a força da democracia. Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. Todos eles tiveram amplo direito de defesa. Foram julgados com transparência e imparcialidade. E ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas e não com ilegalidades em série, meras convicções ou pontos fajutos. Por isso, quero parabenizar a Suprema Corte pela conduta irrepreensível ao longo de todo esse processo. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou a Constituição e que os crimes são imprescritíveis. Conforme consta da Constituição
e de decisão do Supremo Tribunal Federal são imprescritíveis, impassíveis de indulto, graça ou anistia, sobretudo quando envolvem grupos civis e militares armados. Após a cerimônia, o presidente Lula desceu a rampa do Palácio do Planalto e cumprimentou manifestantes. E o presidente Lula também recebeu nesta quinta-feira uma ligação do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para tratar da situação da Venezuela. Os dois presidentes expressaram grande preocupação com o uso da força contra o país vizinho, dizendo que isso viola o direito internacional e a soberania da Venezuela. Lula e Petro concordaram que a crise deve ser resolvida por meios pacíficos e com respeito à vontade do povo venezuelano, e reafirmaram a intenção de cooperar pela paz e estabilidade na região. E ainda falando sobre a Venezuela, o país anunciou ontem a libertação de um número significativo de presos políticos, incluindo estrangeiros, como um gesto para buscar a paz no país. O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, disse que os beneficiados estão sendo liberados aos poucos, mas não informou quantas pessoas serão soltas. A medida ocorre em um contexto de pressão internacional e após a recente captura do ex-presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, e foi descrita pelo governo como unilateral para promover a conveniência pacífica. Autoridades e grupos de direitos humanos estimam que centenas de presos por motivos políticos ainda permanecem detidos na Venezuela. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, entregou a carta de demissão ao presidente Lula, alegando motivos pessoais e familiares. No cargo desde fevereiro de 2024, o ex-ministro do STF deixa a pasta após quase 2 anos de gestão. A saída deve ser oficializado no Diário Oficial da União e o secretário executivo Manuel Almeida assumirá interinamente. Em balanço, Lewandowski destacou avanços como demarcações de terras indígenas, uso de câmeras corporais por policiais e também controle de armas. A sucessão ocorre em meio ao desafio de avançar a PEC da Segurança Pública no Congresso. E o governo federal lançou o programa Move Brasil, que vai oferecer 10 bilhões de reais em financiamentos com juros mais baixos para a renovação da frota de caminhões no país. A iniciativa atende empresas, cooperativas e caminhoneiros autônomos com 1 bilhão de reais reservado exclusivamente a autônomos e cooperados. Os recursos serão operados pelo BNDES e terão critérios de sustentabilidade e também conteúdo local. O programa prevê vantagens para quem retirar veículos antigos de circulação, incluindo carência e prazos ampliados. Os financiamentos poderão ser solicitados até junho de 2026. E os microempreendedores individuais, os MEIs, desenquadrados do Simples Nacional, ainda podem pedir retorno ao regime. Vamos saber mais detalhes agora com a repórter Valquíria Rios. Microempreendedor individual desde 2012, Arísio Cordeiro, dono de uma empresa de ar-condicionado, viu o faturamento do seu negócio aumentar. Preocupado em ser retirado do Simples Nacional e evitar incidência de impostos retroativos, Arísio entendeu que era hora de mudar seu CNPJ para microempresa. Foi quando buscou a ajuda do Sebrae. Procurei antes de ser desenquadrado, para não ter problema, né? Como microempresário, você consegue crescer. E você viver sem o medo de qualquer fiscalização, do leão, do fisco, é muito tranquilo, sabe? Você melhora a questão de crédito junto ao banco, te dá a possibilidade de crescer. De acordo com o analista do Sebrae, Edgar Fernandes, os microempreendedores individuais que ultrapassaram o teto de faturamento de R$81 mil em 2025 foram automaticamente desenquadrados do Simples Nacional. Mas o analista explica que é possível reverter a situação. As empresas que foram excluídas do Simples Nacional, inclusive o MEI, elas têm até 31 de janeiro deste ano para regularizarem suas pendências e fazerem uma nova opção pelo Simples. Senão, somente terão nova oportunidade no ano que vem. O analista Edgar Fernandes lembra que o Simples Nacional é um regime tributário mais favorável e exclusivo dos pequenos negócios, onde há simplificação de obrigações e alíquotas diferenciadas de acordo com o tamanho da empresa. A partir deste ano, a opção pelo Simples Nacional pode ser feita no momento de abertura da empresa, por meio do portal da Rede Sim.
Para as empresas já constituídas, a opção pode ser realizada no portal do Simples Nacional ou no portal do ECAC da Receita Federal até 31 de janeiro de cada ano. Então, só reforçando, o microempreendedor que foi desenquadrado do Simples Nacional tem até o dia 31 deste mês para pedir o retorno ao regime. Em caso de dúvidas, é possível buscar orientação junto ao SEBRAE. Agência Rádio Web, produção e reportagem Valquíria Rios. Obrigado pelas informações, 7h52. Repita. 7h52. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Temporal causa estragos em cidades do Vale do Itajaí. Em Blumenau, a chuva de granizo atingiu diversos bairros e fez a Defesa Civil emitir alerta severo por meio da tecnologia de disparo via celular. Já em Gaspar, a cobertura de um posto de combustíveis não resistiu ao vento e veio abaixo. Houve também deslizamentos de terra. Mais de 80 ocorrências foram registradas na cidade. Em Indaial, bombeiros foram acionados para um incêndio em casa, mas tudo não passou de um trote. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Vila de Natal em Blumenau termina neste domingo com programação especial para toda a família no Parque Vila Germânica. E ingressos para a festa pomerana já estão disponíveis para venda pela internet. Temperatura agora em Blumenau é de 24 graus. 7h53. Repita. 7h53. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. Para alguns, Natal tem cheiro de receita especial e de rabanada saindo do forno. Para outros, tem cheiro de casa cheia, de criança animada, de família reunida. E para quem compra no Neumarkt Shopping, o Natal tem cheiro de carro novo. A cada R$300 em compras, você concorre a um Jeep Commander, o SUV de 7 lugares mais desejado do Brasil. Natal Neumarkt Shopping. Compre e concorra. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Na Duarte Máquinas de Café, você encontra máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Oferecemos instalação, assistência técnica especializada e opções para residência, empresa, escritório ou indústria. Siga @Duarte Café. Tá rolando na Pan. Ano novo, casa renovada. A temporada ideal para renovar o seu lar chegou a Karsten Blumenau com o Renova Casa Liquida Verão. Uma seleção especial para transformar seus ambientes com o conforto e a qualidade que só a Karsten oferece. E neste sábado, dia 10 de janeiro, das 9 às 12 horas, tem Blitz Karsten na loja de Blumenau, com brindes e condições especiais esperando por você. Passe na loja Karsten Blumenau, na Rua Werner Duve, 5.240, anexo à fábrica. Karsten, casa renovada, casa com você. Esta é a Jovem Pan. O Forte Atacadista tem tudo para sua casa ou negócio. Confira: maminha bovina Friboi resfriada vácuo quilo 37,78. Filezinho de frango Sassami lar congelado quilo 13,95. Ovos vermelhos grandes bandeja com 30 unidades 11,78 ou 10,98 no Voon Card. Arroz Buriti parboilizado 5 quilos 8,45 ou 7,95 no Voon Card. Óleo de soja Vita Live ou Lisa PET 900 ml 6,39. Forte Atacadista, aqui é mais barato. Jornal da Manhã. Oferecimento Cicobi Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã.
7h57. Repita. 7h57. E já estamos de volta por aqui com o Jornal da Manhã, e a Polícia Rodoviária Federal informou que diversos trechos da BR-101 e da BR-280 registram trânsito intenso na manhã desta sexta-feira aqui em Santa Catarina. A lentidão ocorre principalmente nos sentidos litoral e sul, com pontos de retenção e fluxo irregular. Em Araquari, na BR-280, o trânsito é intenso no sentido litoral entre os quilômetros 31 e 27. Já em Balneário Camboriú, motoristas enfrentam um trânsito lento no sentido norte entre os quilômetros 138 e 137. Já na região norte do estado, Barra Velha apresenta lentidão no sentido sul entre os quilômetros 86 e 88 e também no quilômetro 91 ao 93. Em Balneário Pissarras, o trânsito é intenso no sentido sul, com congestionamento no quilômetro 99 ao quilômetro 106. E entre Balneário de Penha e Itajaí, a alternância entre os trechos de fluidez normal e pontos de retenção no sentido sul, entre os quilômetros 105 e 112. Em Itajaí, o trânsito segue intenso no sentido norte, com retenções do quilômetro 120 ao km 112. A Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e, se possível, programar o deslocamento para evitar os horários de maior movimento. Trânsito bastante complicado nessas primeiras horas desta sexta-feira. E o clima natalino em Blumenau chega ao fim neste domingo, dia 11 de janeiro, com a programação especial na Vila de Natal, no Parque Vila Germânica. Neste fim de semana, as famílias ainda podem aproveitar a Casa do Papai Noel, a oficina de artesanato, o mercado de Natal e também o parque de diversões com a roda gigante, o carrossel e os brinquedos temáticos. A programação cultural também continua com shows às 8 da noite no setor 2 do parque. É a última chance de conferir o encanto do Natal em Blumenau nesse período de férias. E o público que vai visitar a 41ª Festa Pomerana já pode comprar os ingressos pela internet. Pela primeira vez, as entradas estão sendo vendidas online, o que facilita o acesso e também ajuda a evitar filas. A festa acontece de 14 a 25 de janeiro no Parque Municipal de Eventos de Pomerode. As compras são feitas pela plataforma Eleven Tickets com pagamento por Pix, cartão de crédito ou débito. Os valores variam conforme o dia. De domingo a quinta-feira, o ingresso custa R$20. E nas sextas e sábados, R$30. Moradores de Pomerode têm entrada de graça de segunda a quinta-feira mediante comprovação de residência. A cultura germânica segue valorizada. Crianças de até 11 anos e pessoas que estiverem usando traje típico não pagam ingresso em nenhum dia do evento. E vamos agora para mais um giro de notícias aqui no Jornal da Manhã, e o programa Entra 21 está com inscrições abertas para o curso de aplicações web em Rio do Sul. A formação é presencial, tem 480 horas e busca preparar profissionais para o mercado de tecnologia. Podem se inscrever jovens a partir de 16 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. O Entra 21 também oferece cursos em outras cidades de Santa Catarina e é uma das principais iniciativas de capacitação na área de TI no estado. E a Prefeitura de Florianópolis interditou uma cozinha clandestina e apreendeu 12 carrinhos de ambulantes irregulares em Jurerê, no norte da ilha. A ação faz parte da Operação Ordem na Orla, identificou graves problemas de higiene e armazenamento de alimentos. Desde o início da temporada, mais de 75 carrinhos irregulares já foram retirados das praias da capital. E o EMOSC faz um apelo à população catarinense para que inicie 2026 doando sangue, mesmo durante o período de férias. No verão, as doações costumam cair, enquanto a demanda por transfusões segue alta e cresceu 30% em 2025. No ano passado, a instituição ampliou as coletas externas em todo o estado e o EMOSC é responsável por 98% do sangue coletado em Santa Catarina e conta com unidades em 7 cidades. As doações devem ser agendadas pelo site oficial da instituição. Esporte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E Oma Construtora, 25 anos construindo o melhor para você e sua família. E fechando a primeira rodada do Catarinense, o Concórdia venceu o Carlos Renault por 1-0 na noite de ontem. William marcou o gol da vitória do Galo no Oeste no Augusto Bauer. E hoje tem Catarinense em campo pela Copinha. Chapecoense encara o Santa Fé de São Paulo e o Barra enfrenta o Sport de Patos. E jogando em casa, a PAN Blumenau venceu a América por 3-0 e soma mais 3 pontos na tabela de classificação, chegando a 7 pontos.
E os torcedores interessados em acompanhar o 39º torneio de verão de futsal de Indaial já podem se preparar. A venda de passaportes começa hoje, sexta-feira, garantindo acesso a todas as partidas das categorias adulto feminino e adulto masculino federado durante a competição. A aquisição será feita exclusivamente pela internet por meio da plataforma bancadoingresso.com.br e cada CPF poderá comprar apenas um passaporte ao valor de R$350. 8h02. Repita. 8h02. E esses foram os destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira. Temporal causa estragos em cidades do Vale do Itajaí. Em Blumenau, a chuva de granizo atingiu diversos bairros e a Defesa Civil emitiu alerta severo por celular. Em Gaspar, o vento derrubou a cobertura de um posto de combustíveis e cidade registrou mais de 80 ocorrências. Falamos também de uma confusão em um supermercado de Ilhota que terminou em tragédia. Um homem morreu e outro ficou ferido. Em Indaial, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o incêndio em uma casa, mas quando chegaram no local, descobriram que tudo se passava de um trote. Também foi assunto na edição de hoje. Santa Catarina bate recorde na exportação de carnes em 2025 com 2 milhões de toneladas vendidas. Trabalho prisional movimenta mais de R$32 milhões e fortalece a ressocialização no estado. No trânsito, um alerta: uso do celular ao volante gerou mais de 97 mil multas em Santa Catarina. Na política, presidente Lula veta o projeto de lei da dosimetria. E para você que quer voltar para o mercado de trabalho, Santa Catarina tem mais de 4 mil vagas de emprego abertas pelo Cine. Só no Vale do Itajaí são mais de 1.200 oportunidades. Corpo de Bombeiros de Santa Catarina abre processo seletivo com vagas temporárias e salários acima de R$8 mil. Ingressos para a festa pomerana já estão à venda pela internet. E a Vila de Natal em Blumenau se despede neste domingo com programação especial no Parque Vila Germânica. Você pode ouvir novamente o Jornal da Manhã daqui a pouco no canal do YouTube da Jovem Pan Blumenau. 8h04. Repita. 8h04. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. De segunda a sábado, a partir das 6h da manhã, você que fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima sexta-feira, bom dia e até mais. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Isis Meure. Pra você, um bom dia e um excelente final de semana. Até segunda. 8h04. Repita. 8h04. Você ouviu na Jovem Pan